Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem que é sobre aquele assunto, Deus falando sobre si mesmo, para você o conhecer. Sim, você já conheceu a Deus? Você já procurou conhecer o seu Criador? Aquele que te deu vida, inspiração e tudo mais? Ou você ainda não fez isso ainda? Se você ainda vive nessa ignorância, sem Deus, sem esperança nesse mundo, por não o conhecer, chegou a hora de isso parar. Chegou a hora de você começar a conhecer a Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer já está manifesto entre as pessoas, inclusive você, através das coisas que foram criadas, para que assim você possa conhecer profundamente, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa é uma realidade que está diante dos seus olhos, para que você possa ver e conhecer a Deus, porque Ele está manifestando isso para você já há muito tempo, através de toda a criação. Então, é muito bom para você conhecer a Deus dessa forma. Mas além disso ainda, Ele deixou muitos textos nas Escrituras, onde o próprio Deus fala sobre si mesmo, para que as pessoas que lerem o que está escrito possam conhecer, saber como Ele pensa, o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer, enfim. Todas as informações sobre Deus estão nas Escrituras, para que as pessoas o possam conhecer. Eu já fiz isso, milhões de pessoas já fizeram. Eu espero que você faça isso também. Conheça a Deus. Conhecer a Deus constitui a sua glória. Então, eu espero que você possa se gloriar pelo fato de você conhecer a Deus. Isso sim é que vai ser decisivo para a sua vida. Não as coisas terrenas, não os negócios dessa vida, não a sabedoria, não a sua força, não as suas riquezas. Não, tudo isso é efêmero, é passageiro, diante da sublimidade do conhecimento de Deus, que está à sua disposição para você conhecer. Através do que Deus fala sobre si mesmo e através da criação também. Então não tem para onde você correr. O conhecimento de Deus está diante de você. Então, eu espero que você aproveite essa oportunidade para conhecer a Deus enquanto você está vivo. Porque Ele é que te dá vida, respiração e tudo mais. Ele é aquele que te criou de forma perfeita. E é Ele que você tem que conhecer. E quando você o conhecer, você não vai querer mais saber de outra coisa, além de continuar querendo conhecer cada vez mais. Então, eu vou continuar aqui te estimulando, te encorajando e te incentivando para que você possa conhecer a Deus. Porque um dia já fizeram isso comigo. E milhões de pessoas já conheceram a Deus por causa disso também. E agora eu espero que você conheça Deus por causa disso. Porque quanto mais a pessoa conhece a Deus, mais ela tem intimidade com Ele, com o seu Criador. Assim, Deus fala com essa pessoa. Deus se revela a essa pessoa. E Deus se manifesta na vida dessa pessoa todos os dias. E assim há uma comunhão, há uma intimidade com Deus. De forma que o conhecimento de Deus chega para essa pessoa. E ela começa a se inteirar e se encher desse conhecimento. De forma que a plenitude desse conhecimento produz bons resultados na vida de toda pessoa que tem esse conhecimento de Deus. Então isso é muito importante, é sério demais isso. Então não brinque com isso.
Comece a conhecer a Deus hoje, que você vai ver os resultados que isso vai acontecer na sua vida. São resultados bons, resultados permanentes, resultados eternos para a sua vida. Então, agora eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui no livro do profeta Isaías. Nesse texto que eu vou ler, o próprio Deus vai falar algumas coisas a seu respeito, para que você o possa conhecer através das coisas que ele faz, do que ele é e daquilo que ninguém o pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele fala sobre isso aqui, para que isso possa servir para que você possa conhecer um pouco mais sobre Deus a partir de hoje. Então eu vou ler aqui esse texto que está escrito assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então, de geração em geração, neste mundo, Deus sempre tem as suas próprias testemunhas. Testemunhas que são pessoas que o conheceram. Testemunhas que são pessoas a quem Deus se revelou. Então, de geração em geração, Deus sempre tem essas testemunhas. Hoje, eu sou testemunha. E existem milhares de pessoas hoje que também são testemunhas. Porque a essas Deus se revelou, Deus se fez conhecer. E essas pessoas adquiriram conhecimento de Deus. E elas testemunham isso claramente, para que outras pessoas tenham a oportunidade também de conhecer a Deus através do testemunho que as próprias pessoas dão sobre Deus, a quem elas conhecem profundamente. Essa é a realidade. Então ele continua dizendo: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, todas as testemunhas de Deus, que conhecem a Deus e que falam sobre Deus, falam daquilo que eles conhecem sobre Deus, essas pessoas sabem que antes de Deus, Deus nenhum se formou. Em tempo algum isso aconteceu. Todos os que conhecem a Deus hoje sabem disso e testemunham isso com verdade, com seriedade, com sinceridade. Eles testemunham isso. E depois de mim, aí Deus fala, e depois de mim nenhum haverá. Então, as testemunhas de Deus hoje sabem que depois de Deus nenhum haverá. Não haverá nenhum outro Deus. É impossível isso acontecer. Deus é único. O Deus vivo e verdadeiro é único. É absoluto. É soberano. É o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a realidade que você precisa conhecer sobre o Deus que criou a sua vida. Então eu espero que, motivado por isso, você possa começar a conhecer a Deus a partir de hoje. E aí Deus continua dizendo: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então aqui está a realidade, está a verdade. E o que Deus disse aqui sobre si mesmo é muito bem claro. Não tem como ter dúvida, mas sim só certeza e convicção de que Ele é o Senhor e fora dele não há Salvador. Não adianta ninguém se enganar. Não adianta ninguém ser enganado, nem tentar enganar ninguém. Porque só o Senhor é o Senhor e fora dele não há Salvador. É isso que você precisa conhecer acerca de Deus a partir de hoje. Eu espero que você faça isso
para o seu próprio bem. E aí ele diz aqui, Deus falando sobre si mesmo diz, eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Sim, se fora dele não há Salvador, então ele próprio anunciou salvação. Ele realizou-a e a fez ouvir. Ele fez isso no passado, faz isso no presente, ou seja, hoje, e fará futuramente até o fim dos tempos, porque só ele pode fazer isso, e mais ninguém. Ele é o único Salvador, ele é o único que anuncia a salvação, principalmente pelo fato de ter enviado o seu próprio Filho para ser o Salvador de todas as pessoas, para salvar o mundo. Porque ele não enviou Jesus aqui para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o próprio Senhor Jesus pregou salvação para as pessoas. Ou seja, Jesus fez com que as pessoas pudessem ouvir salvação. Deus usou seu Filho para anunciar a salvação também. É esse o Deus que você precisa conhecer. E, continuando aqui, ele diz, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, entre as testemunhas de Deus, não houve Deus estranho em tempo algum, porque essas testemunhas conheceram o Deus vivo e verdadeiro e se inteiraram do conhecimento dele, com toda a plenitude. Toda a plenitude do conhecimento de Deus estava na vida deles, presente. Então, por causa disso, eles nunca conheceram Deus estranho em tempo algum. Eles só conheceram o Deus vivo e verdadeiro que se revelou a eles dessa forma. E isso pode acontecer com você a partir de hoje também. Então, eu espero que você dê valor ao Deus a quem você precisa conhecer, que é o soberano Senhor, que pode te resgatar hoje, pode te salvar hoje. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então o próprio Deus aqui diz sobre si mesmo, eu sou Deus. É muito claro isso, não tem como ter dúvida. Ele afirma, ele garante, eu sou Deus. Esse é o Deus a quem você tem que conhecer profundamente. E para terminar aqui, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu era. Então, antes que houvesse dia nesse mundo, ele já era, ele já existia. Por isso, ele é aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último. Ele é o único Senhor, Salvador, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, a quem você tem que conhecer a partir de hoje. E ele diz aqui mais, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Então, ninguém pode livrar alguém das mãos de Deus. É impossível. E, lendo as Escrituras, lá na Epístola aos Hebreus, tem um texto onde diz, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E ao longo da história, muitas pessoas caíram nas mãos de Deus vivo. E ninguém pôde livrar essas pessoas da mão de Deus. Esse é o Deus poderoso que age com justiça. Quando ele tem que agir, ninguém pode escapar. Não há escapatória. Ninguém pode livrar alguém das mãos dele em tempo algum. Essa é a realidade verdadeira sobre o Deus vivo a quem você tem que conhecer. E no final aqui ele diz, agindo eu, quem o impedirá? Então, quando Deus, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso, começar a agir nesse mundo, quem é que pode o impedir de agir? Qual ser humano pode ter essa empáfia de querer impedir a Deus de agir? Nem os poderosos dessa época, os ricos, os comandantes,
né? As pessoas que têm autoridade, que se acham soberbas demais, orgulhosas, essas pessoas não podem impedir Deus de agir em tempo algum. Quem tentar fazer isso cairá nas mãos de Deus vivo, será adversário de Deus, será a criatura querendo lutar contra o seu Criador. Isso é um absurdo. É inconcebível tal coisa. Porque a diferença entre o Deus vivo e qualquer pessoa é enorme, é incomparável. Então, Deus coloca a criatura no seu lugar quando ele diz: agindo eu, quem me impedirá? Então, é hora de entendermos isso. Esse é o Deus a quem você tem que conhecer. Deus que não pode ser impedido por ninguém de agir, de fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, de reger o universo que ele criou. Toda a história está sob o controle dele. Ninguém pode impedir. Ele faz o que quiser, a hora que ele quiser, sem impedimento algum. Então, esse é o Deus a quem você tem que conhecer. Eu espero que você o conheça dessa forma. Porque quando você conhecer a Deus, você conhecerá o Deus vivo, toda a plenitude dele. Você vai ver ele com seus próprios olhos, assim como Jó o viu, você também o verá. E Jó falou que Deus tudo podia fazer, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado por ninguém. Jó constatou isso, e você vai constatar também quando você conhecer a Deus por ver ele com seus próprios olhos. Essa é a realidade que acontece com todos aqueles que conhecem a Deus. Eu espero que isso aconteça com você. Então, essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Procure conhecer a Deus enquanto você o pode achar, enquanto ele está perto para te salvar. Ele está te dando a oportunidade de você o conhecer hoje, através das informações que foram faladas aqui. E existem muitas outras, mas hoje eu vou falar apenas sobre isso. É só um pouco do muito que se poderia falar sobre Deus, ou o que ele falou sobre si mesmo nas Escrituras, para que as pessoas o conheçam. Então essa é a realidade de hoje. Então eu espero que você se conscientize de que deve conhecer a Deus, para que você o conheça e possa viver nele, através de Cristo Jesus. É isso que eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.